O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro começou a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, irmãos, campos, filhos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se sentar, por favor? Sejam muito bem-vindos aqui à Casa de Clemência e Bondade, Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pela Rede Catedral de Comunicação Católica, pela TV e pela rádio da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a TV Horizonte e a Rádio América. Também pelo nosso canal no YouTube, o canal Mãe Piedade. Caríssimos, nessa manhã nós tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre a sabedoria de Ben Sirach, ou também mais conhecido como Eclesiástico, um dos textos sapienciais. Nessa tarde, eu gostaria de convidar vocês a mergulharmos juntos na grande fonte de vida, de esperança que o Evangelho nos dá através de São Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Uma fala que começa, um trecho que nós escutamos que começa com uma fala de Pedro. Uma fala até desaforada, poderíamos dizer, porque Pedro diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E por que ele fala isso? Porque Jesus, um pouco antes, fala uma coisa muito importante, que precisamos renunciar a nós mesmos, não nos apegar a lugares, não nos apegar a coisas, não nos apegar a bens, não nos apegar a status. Ele fala antes que ele não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Quem quiser segui-lo, deve segui-lo assumindo cada dia a sua missão, a sua vida, colocando-a a serviço para que a vontade de Deus aconteça nele, que coloca a sua própria vida à disposição. Esse ele sou eu e sou você. E também a vida aconteça na história de tantos outros, a quem nós anunciarmos o Evangelho e mostrarmos o Evangelho não como um discurso, mas como uma vida. Por isso Pedro fica contrariado. Uai, nós deixamos tudo, o que a gente vai levar nessa? O que a gente vai ganhar com isso? E a beleza do que nós agora escutamos é que, na verdade, o Senhor nosso Deus, em sua infinita misericórdia, promete sim aos discípulos muito mais do que eles esperam. 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Porque aí está um detalhe: Jesus não prometeu vida fácil para ninguém, nunca, em nenhum trecho.
Ele prometeu vida em plenitude. Me lembro que eu falei isso já no tempo da Páscoa, a partir da própria Sagrada Escritura. Mas ele agora, ele fala, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Parece que está completamente desconectado. Afinal de contas, Pedro vai dizer, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus conclui esse trecho dizendo assim, muitos dos primeiros vão ser os últimos. E muitos dos últimos vão ser os primeiros. O que ele quer dizer com isso? Está aí uma bela e grande lição para todos nós, para mim que começo a ter inclusive os fios da barba brancos, para aqueles que já têm alguns cabelos brancos, aqueles que os têm, mas não quer mostrá-los, ou aqueles que ainda hão de tê-los. Percebam, no início de um emprego, no início de uma escola, no início de um curso, no início de um relacionamento, no início de um passeio, tudo é sempre muito bom, não é? No início nós sempre temos todo vigor, empolgados. Me lembro que quando eu começava um emprego novo, era tudo um gás. Com o tempo, vai tudo se tornando tão comum. Nos relacionamentos, aquela pessoa já não mais encanta tanto. Inclusive, a gente começa a perceber que ela faz um barulho estranho quando almoça. Algumas vezes, o encanto dos filhos, depois de algumas noites sem dormir, começa a ficar pesado. Por maior amor que se tenha, mas fica pesado, não fica? Passado os primeiros dias, os primeiros tempos em que a empolgação vai embora, aí se vê realmente o amor, o querer, a vontade, o empenho em continuar uma caminhada, inclusive na perspectiva da fé. Inclusive na fidelidade a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque sempre pensamos que vamos receber algo em troca, e nós sempre queremos que seja algo como nós imaginamos, que atenda às nossas expectativas. Por isso, Pedro, ao escutar de Jesus justamente isso, eu não vim para essas coisas. Pedro responde, mas o que nós vamos ganhar com isso em te seguir? O que nós vamos receber? Qual vai ser a nossa recompensa? Nós hoje podemos ser Pedro. Podemos querer que o Senhor nosso Deus nos ofereça alguma coisa para continuarmos a caminhar com Ele. Eu posso querer ser padre por algum status. Eu posso querer ser padre para receber alguma coisa. Uma vida boa. Eu posso querer ser irmã. Eu posso querer até mesmo participar de uma liturgia, de meditar a palavra, para que eu tenha simplesmente paz. Para que minha vida fique mais leve, para que meus problemas desapareçam. E posso perder a grande oportunidade e significativa oportunidade, preciosa oportunidade, de não receber coisa alguma, mas conquistar a mais preciosa de todas, a consciência do amor que me é dado. Mas amor não enche barriga. Alguém provavelmente já pensou isso.
mas dá força para continuar a caminhar. Dá força para continuar a lutar. A diferença que Jesus apresenta é justamente que alguns, no início da caminhada, têm muito mais fervor. Depois de um tempo, com o passar dos anos, com o passar da caminhada, com o passar das várias participações, seja em momentos celebrativos, seja no dia a dia, seja nas nossas orações, começa a ficar tudo tão comum, tão normal. E daí então, começarmos a esmorecer. Como o carinho deixa de ser dispensado, a atenção deixa de ser dada, a escuta deixa de ser feita para aquela pessoa que convive na mesma casa, divide a mesma cama. Com o passar do tempo, nos acostumamos tanto com aqueles com quem nós convivemos, e tem uma pessoa com a qual nós convivemos desde o dia de nossa fecundação, e vamos conviver com ela até o dia do nosso falecimento, e que podemos simplesmente nos acostumar tanto que nem a atenção devida a damos. E aí não existe mais perseverança, não existe mais atenção, não existe nem oração e muito menos compromisso. E achamos que vale a pena nos igualarmos a todos que estão à nossa volta, inclusive aqueles que acham que vale a pena ter tudo, mas não têm nem a si mesmos. Por isso que Jesus, antes desse trecho, disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. Traduzindo, tenha a capacidade de não olhar somente para si mesmo. Olhe um pouco além. Renuncie a si mesmo. Assuma a sua missão de viver cada dia oferecendo a sua própria vida, a exemplo do que eu faço. E às vezes nós não fazemos a oferta da nossa vida por aquilo que nós vamos receber, simplesmente pelo valor que nós sabemos que carregamos e o valor que aquelas pessoas a quem oferecemos têm. Exemplo, tenho certeza, o que fazem pela filha de vocês. Tome a sua cruz, viva a sua vida, não como se tivesse que receber algo em troca, porque você já recebeu, tenha certeza. O simples fato de nós já estarmos vivos já é uma dádiva. Viva a sua vida hoje como a oportunidade única de fazer com que tudo valha a pena. Não só para você, mas para aqueles que estão à sua volta. Tome a sua cruz cada dia. Viva a sua missão cada dia. E a nossa principal missão é viver bem. E fazer viver bem todos aqueles com quem nos encontramos. E cuidar para que vivam bem. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Não por aquilo que deseja receber, mas por aquilo que já recebeu e que ainda vai conquistar. Porque, afinal de contas, 100 vezes mais em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, sintetiza tudo aquilo que nós queremos. Vida longa, paz, fecundidade da nossa própria vida, gerando filhos, mas também fecundidade com aqueles que nós convivemos. Esperança. E possamos estabelecer os nossos dias em paz, aonde nós estivermos e com quem nós estivermos. Receberá 100 vezes mais, com dificuldades, que fazem parte inerentemente da nossa vida. E, no mundo futuro, a vida eterna, que já começam a experimentar agora.
Só vai entender isso quem começar a buscar a fidelidade da primeira hora, dos primeiros encontros. Da primeira vez que vê como o exemplo daquele casal que, quando na primeira vez que se encontra, tem um encantamento tamanho, depois começa uma relação de um tentando sempre conquistar o outro. Passados os anos, começam a tratar um ao outro como se fossem qualquer um, simplesmente porque se acostumaram. A perseverança da primeira hora e a descoberta da primeira hora do motivo pelo qual vale-se a pena viver para Deus, com os outros e em paz consigo. De que adianta o homem ter o mundo inteiro se não tem a si mesmo? Acho que nós recebemos desde já muito mais do que merecíamos. E de graça. Agradeçamos pelo que temos e vivamos com a dignidade que merecemos e lutemos para que essa mesma vida e essa mesma dignidade seja conhecida por tantos outros. Vivamos a nossa missão, ser presença de Cristo no meio do mundo. Confiando no Senhor da vida, apresentemos nossas preces.